pessoal, então a gente vamos continuar a parte de eletrostática, entrando numa parte bem delicada, que é a parte de campo elétrico. A gente não costuma, quando você estuda mecânica, por exemplo, a gente não tem uma aula para falar sobre campo gravitacional. Pode perceber, a gente sabe que existe um campo gravitacional, no entanto, em nenhum momento a gente fala sobre ele. Por que a gente não fala sobre ele? Porque o campo gravitacional, para nós, é mais simples de estudar. Primeiro porque ele é mais intuitivo, a gente vive dentro do campo gravitacional desde que a gente nasceu, né? E a força gravitacional, ela tem uma coisa diferente da força elétrica. Por quê? Porque a força gravitacional, ela é sempre de atração. Então, a gente representa o campo gravitacional, da forma mais simples possível, que é falando que existe uma aceleração da gravidade, né? Na verdade, não é que existe uma aceleração da gravidade. A aceleração é uma consequência do campo. Então, a gente vai ter que, antes de falar das propriedades do campo, a gente vai ter que fazer um pouco de reflexão sobre o que é esse campo, tá? E aí, vocês vão perceber que, sobretudo no começo do assunto, a gente acaba fazendo muitas comparações com o campo gravitacional, que é mais fácil da gente entender. E aí vamos diferenciando um do outro, tá? Bom, vamos trocar aqui o slide. Qualquer coisa vocês me interrompam aqui, tá? Para a gente ir falando. Então, a palavra campo, né? Se você pensar na palavra campo, por exemplo, se eu pedir para você feche o olho e imagina um campo. Todo mundo aqui, se fechar o olho e imaginar um campo, provavelmente vai imaginar um campo de futebol, um campo aberto, uma plantação. Campo é uma região para nós, certo? Dentro da física, campo também é uma região. A física foi, digamos assim, forçada a inventar essa ideia de campo, a criar esse modelo de campo, para poder explicar forças entre corpos que não estão se tocando. A gente falou muito sobre isso na aula passada, quando a gente abordou força elétrica. Então, quando dois corpos estão à distância, para eu explicar como pode um corpo atrair o outro, ou como pode um corpo repelir o outro, a gente vai apelar para o conceito de campo. Então, eu costumo dizer que campo é uma área, é uma região no espaço, é uma região tridimensional. Espera aí. E essa região, ela é criada por um corpo. Só existe campo quando tem um corpo ali dentro do espaço. Por exemplo, a Terra cria em torno dela um campo gravitacional. Mas o campo só existe porque a Terra está lá. Se eu tirasse a Terra dali, o que aconteceria com o campo gravitacional? Sumiria. Então é muito interessante a gente entender que o campo é uma propriedade de corpos. Só existe campo se existe um corpo naquela posição, naquele local. Né? Aqui a gente faz uma comparação, ó, nessa figura. Aqui você tem um corpo eletrizado e ele cria em torno dele um campo. Então, cargas criam campo em torno de si próprias. Beleza? O campo é o chamado campo elétrico. Ok. Aqui a gente tem uma comparação com o campo da Terra. Né? O campo gravitacional. Massas criam em torno de si próprias campos. O simples fato da Terra existir faz com que ela crie em torno dela um campo gravitacional, ok? Então a gente vai percebendo que campo é uma propriedade da matéria. Você tem a matéria que pode criar campo se tiver massa, campo gravitacional, e o campo elétrico criado por cargas, tá? Então quer dizer, se eu penso em matéria, pensando em coisas que têm massa e coisas que têm carga, essas coisas, essas propriedades, conseguem criar campos. Tá? E a gente vai falar depois de um terceiro campo, que a gente estuda também, né? Que é o campo magnético, que também é criado, mas aí não por cargas, por objetos magnetizados. Beleza? Então são os três campos que a gente estuda na física, né? Beleza.
Qual que é o nosso objetivo na aula de hoje? Descrever esse campo. Descrever como ele se comporta, como é que eu calculo o valor do campo, né? Por exemplo, voltando a fazer uma comparação com o campo da Terra. Não sei se vocês sabem que a aceleração gravitacional não é a mesma para corpos que estão na superfície da Terra e corpos que estão mais afastados. Existe uma mudança na aceleração gravitacional. Por exemplo, se eu pego um corpo que está a 500 quilômetros de altitude, a aceleração gravitacional dele não é a mesma da Terra. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o campo em torno de um corpo, ele costuma variar. Você põe um corpo ali no espaço, ele cria em volta dele o tal do campo, mas esse campo fica mais fraco. Eu vou usar primeiro essa expressão mais tosca, tá? Para você entender melhor. O campo ele fica mais fraco à medida que o corpo se afasta do criador do campo, né? Então, por exemplo, o peso de um corpo, a rigor, ele não é o mesmo dependendo da altitude. Tá? Para os corpos que estão na superfície da Terra, a gente considera a aceleração gravitacional sempre a mesma, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas se eu me afasto da Terra, a aceleração gravitacional muda. Tá bom? Beleza. Então, o nosso objetivo é aprender a calcular esse campo. No caso da eletrostática, como é que funciona um campo? E aí começa o problema. Por quê? Como você tem dois tipos de carga, positiva e negativa, a gente vai ver que o campo criado por elas é o mesmo. Carga positiva cria campo. Carga negativa também. Só que nós vamos ter que dar uma abordagem um pouco diferente para esses campos, por causa do sinal da carga. Tá? Então aqui, ó, campo é uma região sujeita à ação de uma força elétrica, aqui nesse caso, né, a ideia de campo elétrico, que ocorre devido à interação à distância entre duas cargas. O campo está sempre presente no espaço ao redor de uma carga. Então, tem uma carga ali? Tem campo em volta dela. Toda carga tem sempre um campo ao seu redor, o que possibilita a interação à distância com outras cargas. Então, o campo é uma forma da carga se comunicar com a outra e dizer assim, eu estou aqui. Me atrai ou me repele, mas eu estou aqui. É basicamente isso, tá? Beleza. Bom, vamos trocar aqui. Qualquer coisa vocês pedem para voltar o slide, tá? Então é o seguinte. Espera aí. Opa, aqui. Para a gente poder começar a estudar o campo elétrico, a gente vai ter que fazer um recorte na coisa. Como toda parte da física que a gente estuda para vestibular, a gente dá um recorte. Dan, qualquer carga cria campo? Sim. Qualquer carga cria campo. Só que a gente tem preferência para o vestibular para estudar dois tipos de campo. O primeiro campo é o campo criado por uma carga puntiforme, que a gente vai estudar num certo momento. E depois é o campo criado por objetos, por placas paralelas. Aqui vocês estão vendo a primeira imagem para a gente, vamos dizer assim, dar nome aos bois. Então é assim, ó. Essa carga que é aqui, que eu chamei de Qzão, ela vai ser chamada daqui para frente de carga geradora ou carga principal. Por que ela vai ganhar esse nome? Porque é ela que vai criar um campo em torno dela. Então, essa região branca, faz de conta, né, que é uma região invisível o campo, ninguém vê campo. Tipo, a gente não vê o campo gravitacional. Você também não vai ver o campo elétrico. Quer dizer, dá para ver. Dá para ver. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito louca. O campo gravitacional a gente não consegue ver, mas o campo elétrico eu consigo. Então é assim, essa carga ela vai criar em torno dela um campo. Dan, como é que você sabe que uma carga cria em torno dela um campo se você não vê? Você pode provar que ela cria um campo. Como é que você prova que uma carga criou o campo? Você coloca perto dela uma outra carga. Sabe por quê? Porque se essa carga, Qzinho, experimentar uma força,
é porque ela está dentro do campo. Então, a primeira anotação que a gente faz da aula é a seguinte, ó. Observação. Quando uma carga de prova experimenta uma força elétrica, perdão. Quando uma carga de prova experimenta uma força elétrica, significa que a mesma está dentro de um campo. O campo, ele só é percebido quando tem um corpo sofrendo a ação de uma força ali, né? Qual é o atributo de um campo? Dá para uma carga a força. Então é assim, eu, carga vermelha, criei ao meu redor um campo. O que significa isso? Se uma outra carga passar perto de mim, eu vou dar uma força para ela. Nota que nesse caso, a força, ela é atrativa. Única e exclusivamente porque as cargas têm sinais opostos. Se a carguinha Qzinho fosse uma carga positiva, ela experimentaria uma força de repulsão. Fica claro isso? Tá? Outra coisa importante de você perceber no slide é o seguinte: a carga de prova sente a força elétrica, mas a carga geradora também. A carga geradora também. Ou seja, a carga de prova também cria um campo em torno dela. Percebem isso? A carga geradora cria um campo que faz a carga de prova ser atraída. Mas a carga de prova, ela não tem ela não tem menos direitos, ela também é uma carga. Então ela também criará em torno dela um campo que atrairá a carga geradora. Ok? Beleza? Então, olha que legal isso, né? Puta, eu sempre me empolgo, vocês me desculpem. O que o Newton chamava de ação e reação, na verdade, é uma consequência de campos criados por ambos os corpos. Então, por exemplo, por que a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra? Porque a Terra cria um campo sobre a Lua capaz de atraí-la. E a Lua cria um campo sobre a Terra capaz de atraí-la. Tá certo? Tudo bem? Beleza. Então, tentem se acostumar quando vocês ouvirem o termo carga geradora e carga de prova. Porque qual que é o problema da maldição da física, né? Se uma gera campo e a outra também, a gente precisa dar uma espécie de referencial. Então, assim, eu estou estudando quem? Eu estou estudando uma carga que cria um campo. Então, a carga que cria um campo, eu vou chamar de carga de prova. Tá? De carga geradora, perdão. A carga que sente o campo, a que percebe a existência do campo, eu vou chamar ela de carga de prova. Tá? Outra coisa que eu queria comentar, mais uma, antes da gente passar para o outro slide, pessoal, é o seguinte. Peraí. Aqui eu coloquei no desenho, mas o desenho não está muito legal. Por quê? O que dá impressão no desenho, né? Que o campo elétrico é uma região e, de repente, ele acaba. Na verdade, não é bem assim. O campo ele vai perdendo a intensidade. É evidente que quando você se afasta demais da carga geradora, esse campo desaparece. Ele não é um campo infinito. Ele existe até uma certa distância, tá? Fazendo uma comparação bem tosca, mas que eu acho que é perfeita, é a seguinte: é como se aproximar de uma pessoa que acabou de passar perfume.
Você precisa de uma distância mínima para começar a sentir o cheiro. Se você está muito longe, você pode até saber que a pessoa passou perfume, mas você não está sentindo. Né? À medida que você vai se aproximando da pessoa, o cheiro vai ficando mais intenso. Então é mais ou menos essa analogia que você pode fazer para o campo. Ele vai desaparecendo conforme você vai se afastando do objeto que o criou. Quer dizer, então isso nos faz pensar também o seguinte, né? Então quer dizer que se eu estiver muito longe da Terra, eu já não estarei mais sob a ação do campo gravitacional. Sim, sim. Você pode estar sob a ação de outros campos de outros planetas, né? Mas em relação à Terra, a influência do campo da Terra sobre um corpo acaba sendo zero quando ele se afasta demais, tá? Quer dizer, o que a gente já vai se tocando? Que na fórmula do campo elétrico tem distância. Óbvio, na fórmula do campo elétrico tem que aparecer distância, tá bom? Beleza. Vamos ver aqui que tem pergunta. Apareceu uma pergunta aqui. Uma ligação iônica forte vem de um campo de um íon forte. Sim. De maneira pontual, sim. O que faz um campo... Aí tem uma outra questão que é assim, né? O que faz um campo gerado por um íon ser grande? Porque a pergunta é a seguinte, ó, gente. Eu acabei não lendo a pergunta, que mandaram no privado. Dan, então uma ligação iônica forte vem de um campo gerado por um íon grande. A única ressalva que eu faria aí é o tamanho. Não é necessariamente o tamanho que importa. Só. Tem a ver com a carga do íon. Porque como a gente vai discutir daqui a pouquinho, do que é que depende esse campo? Do que depende? Depende do tamanho do corpo? Não necessariamente. Depende mais da carga dele. Assim, na química, e aí te respondendo mais especificamente, existe uma relação entre carga e tamanho. Tá? Existe sim uma relação entre carga e tamanho. Quando essa relação atinge um valor muito alto, então é um íon que tem alta carga, mas tem um raio pequeno, aí ele tende a criar um campo maior. Então a ligação iônica acaba ficando mais forte. Né? E uma outra coisa que você pode pensar, para viajar um pouquinho mais no assunto, é o seguinte: imaginem como é um cristal iônico. Imaginem como é um cristal iônico, porque você tem um cátion perto de um ânion, perto de um cátion, perto de um ânion, perto de um cátion, em 3 dimensões. Então você tem um monte de carga criando campo. Só que a maravilha da natureza é que aquela estrutura é eletricamente neutra. Então lá dentro está cheio de força de atração, são forças elétricas, porque uma carga acaba criando campo nas outras, mas a estrutura é eletricamente neutra, né? Então é muito doido imaginar que dentro do sólido está acontecendo uma coisa, quando você olha, você não imagina aquilo, tá? Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar que isso é bom. Eu gosto dessa aula. Antes disso, como é que eu calculo o campo criado por uma carga? Como é que eu calculo? A gente vai falar muito sobre o campo em si, gente. Primeiro que a aula é de campo, né? Segundo, porque campo é vetor, tá? Campo é vetor. Então, se campo é vetor, eu tenho módulo, direção e sentido, ok? Primeiro, antes da gente entrar nessa definição mais detalhada, eu queria falar com vocês um pouco da definição, né? Então, o que o campo traz? O campo, ele é capaz de imprimir uma força numa carga de prova. Concorda? Vou repetir. Um campo é uma região no espaço onde uma carga de prova experimentará uma força. Muito bem. Então, tá vendo essa força aqui, ó? Se eu pegar essa força elétrica e dividir pela carga que está sentindo ela, eu tenho campo elétrico. Tá? A gente vai representar o campo elétrico, como de praxe, né, nos vestibulares, pela letra E. Então, o campo elétrico é a força sobre uma carga de prova. Tá?
Lembrar que o campo elétrico é uma propriedade de um ponto no espaço. Presta muita atenção nessa frase, gente, porque isso faz uma diferença danada no exercício. Não é a carga de prova que tem o campo. A carga está num ponto dentro do campo. Então a gente fala muito assim, ó. Calcule a intensidade do campo em dado ponto. Calcule, porque é mais ou menos assim, ó. Imagina um pontinho aqui. Esse ponto, ele tem um campo aqui. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele tem um outro campo. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele tem um campo. Cada ponto no espaço tem naquele local um campo associado a ele. Então eu digo assim, olha, a carga está num ponto qualquer e por estar neste ponto, ela está numa região onde o campo vale tanto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo numérico para você entender. Imagina que vem escrito assim, ó. O campo elétrico no ponto P é igual a 3 newtons por coulomb. Tá? Então imaginem que o ponto P seja esse ponto aqui, ó. Então vamos supor que você está lendo um exercício e aí vem escrito assim: considere uma carga de prova localizada num ponto P, no qual o campo vale 3 newtons por coulomb. Ponto, acabou, isso aqui. O que você deve entender dessa informação? Você deve entender o seguinte, ó. Se você colocar uma carga naquele ponto, e essa carga, suponha que ela tenha 1 coulomb, se a carga tiver 1 coulomb, ela vai ser atraída com uma força de 3 newtons. Isso é o campo elétrico. Então, uma região onde, se eu botar uma carga de 1 coulomb, ela vai ser atraída a 3 newtons. Acabou. Dan, por que ela vai ser atraída? Porque ela é negativa. E se eu colocasse uma carga de 1 coulomb positiva? Ela ia ser repelida com 3 newtons. O campo, ele, o valor do campo, ele só te diz qual é a força que a carga vai sentir. Se o campo vai repelir ou atrair, vai depender da combinação de sinais. Da carga geradora e da carga de prova. Fica claro isso, gente? Esse começo, ele é muito confuso. Então, se a gente não for devagar, se vocês não aproveitarem esse momento, pergunta, tá? Eu falo sobre isso quantas vezes... Porque assim, qual que é a minha experiência de eletrostática como aluno? O professor, ele começa a aula, em 5 minutos ele já falou tudo que eu falei para você. Não dá para entender se você vai rápido. Por isso que podem ficar à vontade de perguntar, tá? Não fiquem acanhados. Aí você fala assim, Dan, e se a carga de prova tivesse 2 coulombs? Qual seria a força nela? Alguém consegue me dizer? Suponha que em vez da carga de prova ser 1 coulomb, ela fosse 2 coulombs. Bom, se o campo elétrico é 3 newtons por coulomb, se a carga tiver 2 coulombs, ela vai sentir quanto de força? 6 newtons. Olha que interessante isso. Olha que importante essa observação. Quanto maior a carga de prova, maior a força que ela sofre. E se a carga tiver 3 coulombs, Dan? 9 newtons. Afinal de contas, o campo é 3 newtons para cada coulomb. Ô, gente, olha que bonito. Olha só isso. A carga está para o campo elétrico, assim como a massa está para o campo gravitacional. Olha que bonito. Quanto maior a massa, não é maior o peso do corpo?
Pega dois corpos, um corpo de 1 quilo e um corpo de 10 quilos. Quem tem maior peso? É o corpo de maior massa. É a mesma coisa com a carga de prova. Quando você põe uma carga de prova dentro de um campo elétrico, se a carga for pequena, ela vai receber uma força pequena. Se a carga for grandona, ela vai receber uma força grandona. É igualzinho nesse aspecto, repito, é igualzinho o campo gravitacional. A única diferença é que o campo gravitacional ele só atrai. O elétrico não. O elétrico pode atrair ou repelir. Tá bom? Beleza. Vai interferir. Mas naquele ponto vale 3 newtons por coulomb. A pergunta que veio aqui foi a seguinte, ó, Dan, a distância não vai interferir? Vai. Por isso que eu falei, é o campo elétrico no ponto P, aqui, ó, nesse ponto. Tá? A gente vai, por exemplo, se eu considerar o campo aqui, ó, no ponto 3, como ele está mais distante da carga geradora, ele deve estar mais fraco aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, o campo é 3 newtons por coulomb. Estou chutando. Se eu colocar aqui, o campo não vai mais ser 3 newtons por coulomb. O campo é menor, porque está mais longe da carga vermelha. Se eu coloco aqui, ó, quanto vale o campo nesse ponto? Não sei, mas com certeza o campo nesse ponto, ele vale mais do que nesse ponto aqui, ó. Porque ele está mais distante. Tá? Agora, em um dado ponto fixo, o campo tem sempre o mesmo valor. Tá? Beleza? Ok. Continuando, então. Peraí. Posso trocar o slide aqui? Então já ficou claro que campo é Newton por Coulomb, né? Acabamos meio que entregando a unidade do sistema internacional, força sobre carga, tá? Depois a gente vai descobrir que campo pode ter outra unidade. Campo pode ser dado em volt por metro, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Espera aí. É. Agora, para os negacionistas de plantão. Ah, isso aí é tudo mentira. Isso aí é tudo mentira. Não tem nada de campo elétrico porra nenhuma. O campo gravitacional eu não consigo ver, mas o campo elétrico eu consigo. Eu consigo provar a existência de campo elétrico. Tá? Essa foto que vocês estão vendo, depois eu vou mostrar para vocês um vídeo do YouTube. Essa foto que vocês estão vendo, ela é uma foto tirada de um experimento que comprova a existência de campo elétrico. Então, como é que funciona o experimento? O cara pega um frasco. Eu vou primeiro explicar, depois quando você for ver o vídeo, você vai entender direitinho a coisa. Imagina uma vasilha daquelas de você fazer coisa no forno, de vidro. O cara pega nessa vasilha e coloca óleo. Óleo, tá? Óleo de fritura. E aí ele coloca uma série de partículazinhas. Tem vários tipos de experimentos. Você pode fazer com sabão em pó, você pode fazer com fubá, você pode fazer com migalha de pão. Basicamente, o que a pessoa faz? Ela pega uma vasilha, coloca óleo e polvilha essas partículazinhas. Aqui são fios de lã. Tá vendo? Ó, fios de lã. Dá para ver uns cabelinhos assim, tá? E aí eles colocam aqui no meio uma carga elétrica. E quando a gente coloca a carga elétrica dentro do sistema, ali no óleo, que tem os fiozinhos de lã boiando, essas cargas elétricas elas ficam todas desse jeito aqui, ó, toda arrepiadinha. Todas arrepiadinhas. Tá? Esta foto comprova a existência de um campo ao redor da carga. Tá? É uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer com a gravidade. Jogar alguma coisa na gravidade para ver o campo. Né? A gente não tem essa possibilidade. Mas o campo elétrico eu consigo ver. Tá. Bom, por que essa foto é importante? Porque a gente precisa, de alguma maneira, materializar esse campo. Como assim, Dan? Desenhar ele, literalmente.
Eu sei que o campo está ali, eu sei que o campo vai ter uma intensidade que pode ser maior ou menor, dependendo de se ele está próximo ou distante, mas eu preciso desenhar. Então, esta carga geradora vai criar em torno dela um campo, ok? Esse campo ele vai ser representado através de um recurso chamado linhas de força. Linhas de força. Por que essas linhas vão se chamar linhas de força? Por um motivo muito simples. O que uma carga geradora dá para uma carga de prova? Força. Então, por exemplo, vamos imaginar, para você entender, ó, o que é uma linha de força. Faz de conta que essa carga aqui ela é positiva, ok? Agora imagina que nesse ponto aqui, ó, eu coloco uma carga negativa. Peraí, deixa eu trocar de cor. Peraí. Ué, por que não apaga? Ah, acho que eu já sei por que não apaga. Agora apagou. Agora apagou. Pronto. Agora imaginem que eu coloque uma carga negativa aqui. Você concorda comigo que entre elas vai surgir uma força? Como é que você representaria essa força? Assim e assim. Você percebe que essa força ela é desenhada na mesma direção dos pelinhos de lã? Ó, a gente fala que essa direção ela é radial. Radial. Então, esses pelinhos de lã, eles formam linhas invisíveis. Linhas sobre as quais eu posso desenhar a força. Então, eu vou chamar de linha de força. Tá? Toda carga, não interessa se ela é positiva ou negativa, ela vai criar em torno de si um campo. Esse campo vai ser representado por linhas de força. Se a carga fosse negativa, por exemplo, imaginem que a carga é negativa. Se a carga é negativa, você também vai ter força. Só que a força vai ser de repulsão. Certo? Mas percebam que a força de repulsão ela é desenhada sobre uma linha imaginária. Então, você imagina, gente, o seguinte: você pode desenhar aqui infinitas linhas imaginárias. Tá? Essas linhas imaginárias são as linhas nas quais você desenhará uma força, sempre que for preciso. Tá? Então, isso aqui eu vou chamar de linha de força. Tudo bem? Beleza? Ó, vamos ler esse finalzinho aqui. Uma maneira de representar o campo elétrico é desenhar linhas ao redor da carga, indicando a direção e o sentido, as quais são chamadas de linhas de força. Aqui nós não estamos ainda mostrando direção e sentido. A gente só está mostrando direção. Tá? A direção, o que é a direção? Se ela é horizontal, se ela é vertical, se ela é horizontal. Tá? Na verdade, a gente diz que as linhas de força, vou escrever aqui, ó, as linhas de força. Opa. As linhas de força são sempre radiais em relação à carga geradora. Tá? Uma coisa que a gente vai perceber nessas linhas é que elas estão bem organizadinhas, tá? Vocês vão depois entender o que eu estou falando. Por que elas são bem organizadinhas? Porque elas foram criadas, né, por uma carga pontiforme. Se a gente fosse imaginar o campo gravitacional, pessoal, talvez ele fosse assim. Tentar imaginar, porque a Terra é uma bola, ou um objeto quase esférico, né? Então, essa foto que vocês estão vendo são
Linhas de força criadas por uma carga pontiforme. Tá bom? Depois a gente vai ver que eu posso criar outros tipos de linha de força. Daqui a pouco a gente chega lá. Ok? Beleza, vou passar aqui. Qualquer coisa, peçam para parar. Aqui eu coloquei essa foto, essa fotinho do lado, para vocês lembrarem que as linhas de força, elas são tridimensionais. Por quê? Porque a carga é uma esfera. Então, essa visão que você vê na foto da esquerda, ela é uma visão planificada, tá? Mas o campo, ele sai da tela para você e vai lá para trás da tela, né? Aqui é um esqueminha bem simplesinho, com uma bolinha de isopor e um monte de vareta, representando as linhas de força, tá? Uma coisa que é interessante a gente já anotar aqui, porque isso vai ser dito lá na frente também, é o seguinte. Se você imaginar essas varetinhas aqui, ó, todas elas saindo de dentro da bolinha, você vai observar que à medida que a varetinha se afasta da bolinha, né, quando você vai percorrendo a varetinha na direção para fora da bolinha, ela vai ficando mais afastada das vizinhas, né? As linhas de força, elas tendem a se afastar quando você se afasta do corpo, tá? Elas vão ficando mais distantes uma da outra, ó. Por exemplo, aqui é uma linha de força, ó. Aqui uma outra linha de força, né? A gente percebe que nas proximidades do objeto, elas ficam mais próximas. À medida que você vai se afastando do objeto, elas vão ficando mais afastadas, tá? Uma coisa muito importante é o seguinte, ó. Quanto maior a densidade das linhas de força, vírgula, maior a intensidade do campo naquele ponto. Maior a intensidade do campo naquele ponto. Tá? Então, por exemplo, se eu considero um pontinho bem aqui, ó, perto da carga, você tem maior concentração da linha de campo, das linhas de força. Então significa que nesse ponto o campo é mais forte. Quando eu olho para um ponto aqui, por exemplo, ó, nessa região, a gente percebe que as linhas ficam mais afastadas. Esse afastamento das linhas vai indicar que o campo está ficando mais fraco, tá bom? Tem várias questões em que isso vai ser cobrado de vocês, quando a gente for trabalhar com o campo. Tá? Beleza? Deixa eu ver se já está aqui o experimento. Ó, aqui é um exemplo de linhas de força criadas por alguma coisa. Tá? Aqui você já observa uma outra coisa aparecendo no desenho. Você tem as linhas, ó, tá? Nossa, Dan, mas essas linhas, elas são diferentes daquelas linhas que estão se afastando da carga, né? Que estão todas radiais. Sim, porque provavelmente o que criou esse campo não é uma carga pontiforme. Isso é uma coisa que é difícil do aluno perceber. Por exemplo, o cara tem que olhar para um desenho desse e perceber que o que está criando esse campo não é uma carga de bolinha. Porque se a carga fosse de bolinha, o campo teria que ser assim, ó. Se você enxerga uma coisa e um monte de linha fazendo isso, ó, aí você pode falar, puta, o que criou o campo foi uma carga bolinha. Tá? Outra coisa que a gente percebe nesse campo é que nessa região aqui, ó, que está meio acinzentada, as linhas de campo se dão uma aproximada uma da outra. Então, nessa região, o campo é mais forte. Tá?
Para cá o campo é mais fraco e para cá o campo é mais fraco, tá? Beleza? É fundamental que vocês tenham essa percepção. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não precisa saber. Aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos falar do campo elétrico, então, gerado pela carga. Agora, a gente vai começar a descrever o nosso querido. Lembrar que campo tem módulo, direção e sentido, tá? Então, primeiro vamos falar do módulo. Para você calcular o módulo do campo, você pode calcular pela definição, pela def, que é campo é força sobre carga. Campo é igual a força sobre carga de prova, certo? Essa daqui é a definição. Mas vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que você tem uma carga aqui, que eu vou chamar de carga geradora, tá bom? Essa carga geradora, ela está afastada a uma certa distância de uma outra carguinha, que eu vou chamar de carga de prova. Tá bom? Vamos supor, para título de exemplo, que a carga geradora seja positiva e a carga de prova também. Tá bom? Então você concorda comigo que a carga de prova ela vai experimentar uma força de repulsão, não vai? Então, esta carga ela experimenta uma força de repulsão. Se a carga de prova fosse negativa, ela experimentaria uma força de atração. Tá. Como é que eu calculo o campo nesse ponto? O campo elétrico no ponto P é a força sentida pela carga dividida pela carga. Só que esta força, gente, ela é dada pela lei de Coulomb, não é? K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Então, eu vou jogar na lei de Coulomb, eu vou jogar a lei de Coulomb nessa fórmula. Então, eu vou escrever assim, ó. Então, o campo elétrico no ponto P é igual a K, carga geradora, vezes carga de prova, dividido por D quadrado. Certo? Então, a lei de Coulomb está aí em cima. Tá? Isso aqui, ó. Só para deixar anotado, peraí. Aqui, ó. Só troquei. Tudo isso dividido pela carga de prova. Certo? Eu posso cancelar a carga de prova. E aí eu chego numa outra fórmula para campo elétrico. O campo elétrico, num ponto P, é igual a K, carga geradora, sobre a distância, ao quadrado. Então, de novo, a gente vai perceber que o campo é uma grandeza que varia com a distância, como a força, né? Como a força. Assim como a força elétrica, o campo é uma grandeza que varia com a distância ao quadrado. Só que o que eu mais queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Essa fórmula, ela diz para a gente uma coisa muito importante. O campo é uma propriedade da carga geradora. Ele não depende da carga de prova. Né? O que eu quero dizer com isso? Não sei se isso fica claro. Primeiro, né, na fórmula você percebe que não aparece carga de prova. Não aparece carga de prova. Certo? Então significa o seguinte, se eu tirar essa carga de prova daqui e colocar uma outra carga, o campo vai existir ali do mesmo jeito.
Porque o campo foi criado por quem? Pela geradora. Então a gente fala assim, ó, o campo, ele depende de quem cria, não de quem sofre. Quem sofre está sofrendo o campo, ok. Qual é o sofrimento que essa coisa sofre? Ter ação de uma força. É claro que essa força, não sei se isso fica muito claro, ela vai ser tanto maior quanto maior a carga de prova. Se você botar uma cargona aqui, ela vai sofrer uma forçona. Se você botar uma carguinha, ela vai sofrer uma forcinha. Mas o valor da força por coulomb, quem determina é esse cara aqui. Eu é que determino a carga geradora, sou eu é que determino quantos newtons cada coulomb vai sofrer em torno de mim. Claro que essa determinação depende do quê? Depende do tamanho da carga, né? Então, tipo, quando a carga geradora é grande, ela cria um campo intenso. É que nem corpo, de novo, né? O campo gravitacional. Quem que é maior, o campo gravitacional da Terra ou da Lua? Ah, é o da Terra, porque a Terra é mais maçuda. Então, quando um corpo é maçudo, ele cria um campo gravitacional forte. Quando um corpo é cargudo, tem carga grande, ele vai determinar um campo grande, tá? Ô, gente, uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar, porque isso faz uma diferença, é que essa carga ela vai vir em módulo, tá? A carga geradora. Não importa se o sinal da carga é positivo ou negativo, para o valor do campo, tá? Beleza? Bom, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tranquilo? Posso trocar o slide aqui? Tirem print, se quiserem. Como é que eu desenho o campo? Como é que eu desenho? Então vamos lá, ó. Deixa eu escrever aqui. Desenhando. Bom, você tem duas situações. Primeiro, vamos imaginar uma carga geradora positiva. Tenta imaginar que a carga geradora positiva, ela vai criar em torno dela várias linhas de campo. Todas elas linhas de força, perdão. Fazendo isso aqui, ó. Então, cada negócio desse aqui é uma linha de força, tá? Vamos escolher uma linha de força que é essa grandona aqui, ó. Tá? Agora considera aqui um ponto P. Ponto P. Eu já sei calcular quanto vale o campo ali, né? Tá aqui, ó. Quanto vale o campo no ponto P? Vale kq sobre d quadrado. Agora, como é que eu represento o vetor? Qual é o combinado? Como existem duas cargas geradoras, pode ter carga geradora positiva e carga geradora negativa, a física convencionou assim. Se a carga geradora for positiva, você vai desenhar naquele ponto um vetor em cima da linha e se afastando da carga. Então a gente fala assim, ó, carga positiva cria campo de afastamento. Carga positiva cria campo de afastamento. E aqui está uma das coisas que eu me lembro que quando eu estudei esse assunto no cursinho, eu demorei um bocado para entender. Mas um bocado. Quando a gente lê essa frase, carga positiva cria campo de afastamento, se você parar para pensar, ela vai dar um bug na tua cabeça. Porque você para e fala assim, peraí, carga positiva cria campo de afastamento, então você está querendo dizer
Que carga positiva só repele? Parece isso que está escrito, né? Carga positiva cria campo de afastamento. Na verdade, não. A carga positiva, ela só repele o que for positivo. A carga positiva, ela atrai o que for negativo. O fato do campo ser de afastamento não tem relação com a força ser de repulsão. Tá? Isso é uma coisa que você tem que, por enquanto, guardar essa informação. Ela não vai explicar tudo ainda. Ah, mas por que tem que fazer isso? Porque existem dois tipos de campo. Esse é o problema. O campo criado por uma carga, ele vai ter uma direção e sentido. O campo criado por outra carga, pela carga de sinal contrário, vai ter uma outra situação. Quando a carga geradora for negativa, vamos colocar aqui, ó. Carga geradora negativa. Ela também tem as linhas de campo, de força. Ó, tá lá as linhazinhas de força. Todas elas radiais, como a gente desenhou agora há pouco, tá? O valor do campo é kq sobre d quadrado, do mesmo jeito, tá? Se eu pegar um ponto P aqui, ó, qualquer, esse ponto P, ele tem um campo elétrico. Só que na hora que eu vou desenhar o campo elétrico, olha como eu vou desenhar o vetor. Eu vou desenhar na linha de força, só que apontando para dentro. O campo elétrico no ponto P. Campo elétrico no ponto P. Então, carga negativa cria campo de aproximação. O que também não quer dizer de forma nenhuma que a carga negativa só atrai coisa. Tem. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa pergunta é importante. Essa, na verdade, não é um critério propriamente dito, né, Arthur? É uma convenção. Porque qual que é a merda da história? Como você tem duas cargas, eu tinha que criar uma forma de diferenciar os dois campos. Então, como é que os caras fizeram? Bom, nós vamos fazer um teste. Para fazer essa convenção do que afasta, o que aproxima, a gente vai criar um sistema de teste. Qual é o sistema de teste? Eu vou pegar cargas geradoras. Carga geradora positiva, carga geradora negativa. Ok? Só que a carga de prova que os caras escolheram, como sendo a carga padrão, foi a positiva. Por isso que a tua pergunta tem sentido. Você fala assim, ó, esse teu critério do campo de afastar e o campo de aproximar foi em relação à carga teste. Foi. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Então, ó, por enquanto, o que vocês precisam guardar? Toda vez que você estiver desenhando um campo criado por uma carga positiva, você desenha ele se afastando da carga, tá? Não caia na tentação de achar que essa carga só repele coisa. O campo criado por uma carga negativa é um campo de aproximação, tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Agora eu vou explicar aquilo que o Arthur falou aqui. Primeiro eu peço vocês tirarem print. Beleza. Espera aí. Aqui, ó. Aqui você tem as linhas de força. As linhas de força, tá? Agora o que a gente vai fazer aqui é estabelecer uma relação entre força e campo. Então, ó, vamos colocar aqui. Relação entre força e campo. Só que essa relação aqui, ela não é uma relação matemática, eu quero uma relação vetorial. Então presta muita atenção aqui, ó. Vamos imaginar a primeira situação A. Eu tenho uma carga geradora positiva. Tá bom? Agora vamos imaginar um ponto aqui
e um outro ponto aqui. Tá? Nesse ponto aqui, eu vou colocar uma carga de prova positiva. E nesse ponto aqui, eu vou colocar uma carga de prova negativa. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar o vetor campo elétrico nos dois pontos. O vetor campo elétrico. Notem que o vetor campo elétrico, ele não depende da presença da carga de prova. Eu podia desenhar o vetor sem a carga de prova aí, campo elétrico, tá? Então eu vou desenhar, ó. Imagina uma linha de campo aqui, uma linha de força aqui, ó. Tá imaginando uma linha de força? Então você vai desenhar o vetor assim, ó. Campo elétrico no ponto P. Agora imagina uma outra linha de força aqui, ó. Nossa, ficou horrível. Então aqui você tem um campo elétrico no ponto P. Percebe que o jeito de representar o campo é o mesmo. Por quê? Porque ele depende da carga geradora. Tá. Agora eu vou desenhar a força que a carga de prova experimenta. Bom, quando a carga de prova é positiva, ela é repelida. Força elétrica. Tá bom? Quando a carga de prova é negativa, ela é atraída. Força elétrica. Tá? Então, é um erro você acreditar que só porque uma carga de prova gera campo de afastamento, ela vai repelir. Não é isso, tá? Vamos imaginar uma outra situação. B. Carga geradora negativa. Vamos pegar dois pontos aqui. Tá? Vamos colocar cargas de prova. No primeiro ponto, eu vou colocar carga de prova positiva. Aqui eu vou colocar carga de prova negativa. Negativa. Tá, vamos lá. Primeiro, desenhar campo elétrico. Imagina uma linha de força. Imagina uma outra linha de força. E desenhe o campo em cima da linha. Como a carga que está gerando o campo é negativa, eu vou desenhar o campo para dentro. Campo elétrico, no ponto P. Campo elétrico, no ponto P. Tá? Pronto. Agora vamos para a força. Quando a carga de prova é positiva, pelo fato da geradora ser negativa, ela vai atrair. Então, atrai. Atrai. Quando a carga de prova é negativa, pelo fato da carga geradora também ser negativa, ela repel. Repel. Tudo bem? Beleza. E agora eu quero que você perceba uma coisa que eu acho linda. E você vai ter que guardar isso, mas como um mantra na tua cabeça. Dá uma olhada na situação A e B, nas duas, na carga de prova positiva. Veja, quando a carga de prova é positiva, a força e o campo apontam para fora, tá vendo? Em relação a ela. Tudo bem que o campo foi criado pela geradora. Ele já era para fora. Mas a força também ficou para fora, né? Porque é repulsão. Tá? Aqui também, quer ver? Ó? Aqui embaixo, ó. Quando a carga geradora é negativa, o campo é para dentro. Quando a carga de prova é positiva, a força também é para dentro. Tá? Então, o que você tem que guardar como um mantra? Quando a carga de prova é positiva,
A força concorda com o campo. Sempre, ó. Direção e sentido mesmo, ó. Aqui e aqui também. Não importa se a carga geradora está afastamento ou aproximação. A carga positiva, então, ó, para carga de prova positiva, força e campo tem mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido. Eu costumo guardar assim na minha cabeça. Carga positiva concorda com o campo, em termos de força. Tá? Então, se o campo estiver para dentro, a força é para dentro. Se o campo estiver para fora, a força é para fora. A carga negativa, ela tem força sempre contra o campo. Pode perceber, ó. No primeiro caso, o campo estava para fora e a força estava para dentro. E aqui a mesma coisa, ó, no item B. O campo estava para dentro e a força estava para fora. Então, cargas negativas, cargas de prova negativa, força elétrica e campo terão a mesma direção, mas sentidos opostos. Mesma direção em sentidos opostos. Então, é muito interessante você perceber isso pelo seguinte. Imaginem vocês que nesses desenhos todos, as cargas de prova, elas estejam presas. Tudo bem? Então aqui, ó, deixa eu botar direitinho aqui, ó. Essa carga de prova, ela tá presa aqui, ó. Essa daqui também tá presa. Aqui também tá preso e aqui também tá preso, ok? Agora tenta imaginar o seguinte. Se eu soltar essa carga aqui, ó, ela vai andar a favor do campo, ó. Né? Solta ela aqui. Ela vai andar a favor do campo. Se eu soltar essa carga aqui, ó, negativa, de prova, ela vai contra o campo. Percebe? Carga positiva a favor do campo, positivo, ok. Carga negativa do contra. Por isso que ela chama negativa, tá? Por isso que ela chama negativa. Carga negativa do contra. Ou seja, tudo que a positiva faz, ela faz o contrário. Ah, mas isso vale para qualquer situação, Dan? Vale. Vale, olha aqui, ó. Quando a carga geradora cria campo de aproximação, é a mesma coisa, ó. Se eu soltar aqui, ó, aqui. Se eu solto a carga de prova, ela é positiva aqui, né? Ela é positiva. Então ela vai a favor do campo, ó. Para dentro ali, mas vai a favor do campo. Carga de prova negativa, ela vai contra o campo. Tá bom? Beleza? Isso é muito importante para a gente, para a aula de DDP, para a aula de potencial elétrico, diferença de potencial e coisas del tipo. Tudo bem até aqui, moçada? Vamos continuar então. Bom, oi, pode falar, estou ouvindo aqui. Ou estou lendo também. Ah, volto. Volto. Pode tirar print. Outra coisa que a gente precisa... Beleza. Outra coisa que a gente precisa falar é a relação gráfica de campo com distância, que também é importante. Mas aqui, digamos assim,
segue meio que o padrão da força elétrica, tá? Então, no próximo slide, a gente vai discutir o gráfico. O campo gerado por uma carga pontiforme, a gente está falando de campo gerado por carga pontiforme. Ele varia em função da distância em relação à mesma. Isso a gente já sabe, né? Então, olha só. Você tem lá uma carga geradora. Aí essa carga geradora cria um campo que no ponto P você tem um campo aqui, EP. Certo? Esse campo EP, ele vale K módulo da carga de geradora dividido pela distância. Agora vocês entendem, gente, por que na formulinha do campo eu uso módulo? Porque a direção e sentido vai depender da carga geradora mesmo, do sinal dela, tá? E aí eu vou fazer igual eu fiz na aula de eletrostática, tá? Se você olhar para essa função, você pode chamar o campo elétrico de Y. Aqui em cima você tem uma constante dividido por x². Eu posso plotar um gráfico de campo em função da distância. Então, ó, você tem aqui no eixo Y o campo elétrico num dado ponto P, que é dado em Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb. Tá, e no eixo X, eu tenho a distância em metros, por exemplo. Tá? Como é um gráfico do tipo y igual a alguma coisa sobre x², a gente tem este tipo de situação. Por exemplo, vamos imaginar que numa certa distância d, o campo elétrico associado àquele ponto vale E. Quando a gente dobra a distância, o campo elétrico cai 4 vezes. Ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, gente. Aqui, ó. Peraí. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esta curva é caracterizada, aliás, essa função é caracterizada por uma espécie de uma hipérbole também. Tá? Isso significa para a gente que... Peraí, só um pouquinho. O campo elétrico no infinito, né? Quando você pega uma carga geradora e considera um ponto infinitamente distante, o campo elétrico no infinito tende a zero. Né? Conforme você vai aumentando a distância aqui, ó, o campo ele vai tendendo a valer zero. Tá? É a mesma ideia da força, né? Ah, duas cargas não podem se atrair se elas estiverem infinitamente afastadas. Faz sentido. Portanto, se elas não podem se atrair, significa que uma não exerce efeito na outra. Então você não tem campo elétrico no infinito. Tranquilo? Doideira isso, né? Muito doideira. E assim, o que é louco nessa história toda é que, pelo menos, não sei qual que é a impressão de vocês, mas quando você vai assistindo essa aula, você vai falando, meu, peraí, mas o que isso tem a ver com o que eu estava falando até na aula passada? Eu estava falando de força, agora você está falando de campo, mas por que tem que ter isso? Tá? Eu peço para vocês um pouco de paciência, porque esse assunto ele demora para fazer sentido na cabeça. À medida que o conteúdo vai avançando, você vai percebendo a importância. Eu costumo dizer assim, é como se fossem peças de quebra-cabeça. Você já tem uma peça na tua mão que é a força. Agora você está ganhando uma outra peça, que é o campo elétrico. A hora que a gente pegar a terceira peça, que é o potencial, aí as coisas fazem sentido, tá? Podem tirar print aqui, então, para a gente seguir.
Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma experiência. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, rapidão. A gente acabou de discutir de maneira até bastante detalhada o campo gerado por uma carga pontiforme, certo? Só que a gente descobriu que para você perceber a existência do campo, você precisa de uma carga de prova. Só que a carga de prova, por sua vez, também cria campo. Então, o que a gente vai observar é que quando você aproxima duas cargas, há uma espécie de mistura de campos, criando alguns padrões de linhas de força bem particulares, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês aqui é a experiência da qual me referi no começo do exercício, da aula, tá? A gente chama esse sistema aqui, ó, galera, de dipolo elétrico. Então a coisa é assim, aqui você tem a bandeja, tá? Aqui você tem o óleo. Se não me engano, aqui ele vai jogar sabão em pó, tá? Vamos lembrar que o sabão em pó são partículas, são moléculas iônicas, são partículas iônicas, tá? Então elas são sensíveis à presença de campo. Aqui você tem uma bolotinha que está ligada no terminal positivo de um gerador. Então ela vai funcionar como uma carga pontiforme positiva, que vai gerar linhas de afastamento, tá? Do outro lado, você vai ter a carga que ligada no polo negativo. A bolotinha ligada no polo negativo. Então ela vai funcionar como uma carga negativa. Então aqui você tem um dipolo. Você tem uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Espera aí. Se eu conseguir, né? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Olha as linhas de campo, ó, de força. Bom, então dá para perceber aí, né? Linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Aqui, tá? Depois eu mando para vocês um lá no Slack, um mais longo, que o professor explica direitinho como que a coisa funciona. Mas basicamente o que a gente viu aqui foi a criação de um campo elétrico de uma carga positiva associado a um campo elétrico de uma carga negativa. Então, quando você coloca duas cargas, uma em relação à outra, os campos acabam se misturando. E aí você cria um chamado dipolo, tá? A gente trabalha com dois tipos de dipolos, que é o que interessa para a gente para o vestibular. Espera aí. Deixa eu descer aqui. Ó, aqui está uma foto um pouquinho mais organizadinha dos dipolos. Então aqui você tem, ó, uma carga, tá? Outra carga, e aqui você tem as linhas de campo, ó, as linhas de força. Tá? Notem que agora as linhas de força, elas não são mais assim espetadinhas. Elas eram espetadinhas quando o corpo era sozinho, só ele ali. Agora, quando um corpo interfere no outro, a linha tem esse padrão aqui. Esse é um padrão, ó. Aqui, deixa eu ver se vocês conseguem perceber isso. As linhas, elas são mais ou menos assim, ó. Aqui, bem retinha. Aí aqui ela vai fazendo assim, ó. Ó. Eu costumo olhar para isso, eu penso sempre numa cebola. Parece uma cebola. Ó. Tá vendo? Aqui para fora, ela parece com as linhas antigas, tá vendo, ó? Aqui. E aqui também, ó. Mas aqui ela já dobra, ó. Estão sacando isso? Beleza. Agora, olha para a figura de baixo. Olha para a figura de baixo.
Na figura de baixo, o negócio é meio bizonho. Ele é assim, ó. Aqui atrás, ela parece como era antigamente, ó. Mas aqui ela já dobra, ó. Tá? O vestibular vai te perguntar qual a diferença de uma para outra. Tá? Eles vão te perguntar. Por que que quando você aproxima duas cargas, aparece um tipo de linha de força? E por que que aparece um outro tipo de padrão? A resposta para isso é muito simples. Muito simples. Quando as linhas de campo estão saindo de um lugar e indo para o outro, porque o que a gente vai perceber nessa figura é que essas linhas de campo, elas não têm interrupção, tá vendo? Ó? Essas linhas aqui, elas têm uma interrupção. Elas não conseguem. É uma linha independente da outra. Não sei se você percebe isso. Tá? A explicação para isso é essa daqui, ó. Quando as linhas de campo têm esse padrão, bem cebolinha, você pode ter certeza. Elas foram criadas por duas cargas de sinais opostos. Você tem de um lado uma positiva e de outro negativa. Tá? Aqui na foto, por exemplo, eu não consigo saber qual é qual. Qual é a positiva, qual é a negativa. Eu só sei que ela sai da positiva. Então, por exemplo, se essa de fato for a positiva, ela sai daqui e entra na negativa. Tá? Quando as cargas têm sinais opostos, aí, desculpa, quando as cargas têm o mesmo sinal, aí as linhas de campo ficam desse jeito descabeladas, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente vê linha saindo da carga da esquerda e linha saindo da carga da esquerda, tá? Uma coisa muito louca, gente, é que acontece é o seguinte: eu costumo pensar que a linha de força ela é a radiografia do campo elétrico. Você consegue enxergar por dentro. Quando a gente olha, por exemplo, para esse tipo de figura, a gente vê linha saindo e chegando, certo? Ela tem um caminho. Só que quando você olha para esse tipo de linha aqui, ó, você percebe uma coisa curiosa. Por exemplo, tá vendo esse ponto aqui, ó? Você tá vendo que nesse ponto não tem linha de força? Tem um ponto aqui sem linha de força. Quando uma região está desprovida de linha de força, significa que ali não tem campo elétrico. Não tem campo elétrico. E aí a pergunta que fica, que eu queria que a gente refletisse é: como é que pode uma região entre duas cargas positivas não ter campo? Porque uma coisa é você falar assim, no infinito o campo é zero. Tudo bem, no infinito o campo é zero, porque está longe pra caramba da carga. Agora, como é que pode, no meio, entre duas cargas, não ter campo elétrico? Como é que a gente explicaria isso? Então vamos lá. Vou chamar a atenção desse ponto aqui, ó. Tá? Vou chamar de ponto P. Então vou escrever aqui, ó. Observação. Ausência de linhas de força em P. Vamos imaginar por que aquele ponto não tem linha de força, tá? Que aí a gente vai meio que encerrando a aula com essa conclusão. Então presta muita atenção aqui, ó. Você tem uma carga geradora positiva, certo? E do outro lado, você tem uma carga geradora positiva. Se vocês repararem no desenho, o ponto P, ele está bem no ponto médio das duas cargas. Tudo bem? Está aqui o ponto P. Vamos chamar essa carga aqui de carga A
e essa carga de carga B, tá? Agora, para pensar um pouquinho. Se esse ponto está entre duas cargas, significa que em cima dele deve haver dois campos elétricos. Dois campos elétricos. Um campo gerado pela carga A e um campo gerado pela carga B. Tudo bem? Como é que eu desenharia esses campos? Vamos lá. Campo gerado pela carga A, de afastamento da carga A. Tá ali. Tudo bem? Campo gerado pela carga B. Como a carga B tem sinal positivo também, ela vai criar, ela vai criar naquele ponto um campo de afastamento também. Então tá bom, ó, desenha lá. Nhel. EB. Acontece o seguinte, galera. Os dois campos têm o mesmo valor. Por quê? Vamos imaginar que as cargas têm o mesmo sinal. Elas estão a mesma, o ponto P, ele está à mesma distância. Então o valor do campo é o mesmo. Então, na verdade, a gente tem a seguinte situação. O E no campo, no ponto P, ele na verdade é um E resultante. Que vale zero nesse caso. Bem naquele ponto. Quer dizer, você tem uma região entre cargas, e naquele ponto tem uma situação em que um campo criado por uma carga anula o da outra. Né? Eu vou fazer uma comparação meio idiota, mas é para você, porque eu acho que ela é muito importante você ter na cabeça, por mais besta que ela pareça. Imagina que você tem um planeta aqui e um outro planeta. Os dois planetas têm a mesma massa, exatamente a mesma massa. Se eu colocar um planetinha aqui, ó, ele fica parado. Por quê? Porque ele está num ponto onde o campo gravitacional criado por um planeta anula o campo gravitacional criado pelo outro. Então a coisa funciona assim. Se porventura dois campos se anulam, significa que aquela região, você pode colocar a carga que você quiser ali. Ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque se não tem campo, não tem força. Então, é um ponto no espaço, digamos assim, é um pontinho mágico no espaço. Por quê? Se você colocar qualquer carga de prova, ela não vai sofrer ação de força nenhuma, porque ela está num ponto onde o campo não existe. Tá bom? Ou seja, da mesma maneira que a gente trabalha com força resultante, pensando em vetores, tananã, você terá, a partir daqui, o que a gente vai chamar de campo resultante. Então, eu tenho campo resultante entre duas cargas. Eu vou ter, por exemplo, quem assistiu a aula ao vivo, a última, deve ter visto que a gente fez vários exercícios onde você tinha, por exemplo, cargas situadas nos vértices de um quadrado. Cargas situadas nos vértices de um hexágono. Calcule a força resultante numa carga. A gente vai fazer a mesma coisa com campo elétrico agora. Eu vou pegar 2, 3 cargas e falar assim, ó, calcula para mim o campo resultante naquele ponto. Então você vai ter que determinar cada um dos campos, o vetor dele, desenhar e fazer uma resultante de vetores, tá? Não é tão difícil. Essa parte, confesso para vocês que ela não é tão difícil. Eu acho que o mais difícil mesmo é entender campo, tá bom? Beleza, até aqui, gente, perguntas. Pode... peraí. Pronto. Pra vocês tirarem print. Olha só esse desenho. Isso aqui eu tirei de um livro. Era um desenho que o cara perguntava
Quais são os sinais das cargas? Aqui nós temos, na verdade, não é bem um dipolo aqui, né? É um tripolo. Aqui você tem uma carga pontiforme. Aqui você tem uma outra carga pontiforme. E aqui você tem uma outra carga pontiforme. Tá? Notem que no desenho eu tenho linhas de força saindo da carga daqui, ó, chegando aqui. E também saindo e chegando. Tá vendo? Ó? Então, pelo sentido das linhas, eu sei que essa carga é positiva, esta carga também é positiva e esta carga é negativa. Tá? Beleza? Essa era a pergunta da questão. Uma outra coisa que a gente pode observar desse desenho é que você tem uma região aqui sem linha de força. Então, provavelmente aqui o campo elétrico deve ser 0. E tem essa região aqui, ó, onde a concentração de linhas de força é alta. Então, aqui também, ó. Então, são regiões onde o campo elétrico é mais forte. Você pode perceber que não é à toa, né? Que as linhas de força, elas ficam mais concentradas próximas da bolinha. Que faz sentido, porque próxima da bolinha a distância está pequena. Então, ali o campo é forte. Né? Você pega, por exemplo, aqui, ó, olha a distância entre as linhas de força. Ó. Essa distância sugere que aqui o campo é bem fraquinho. Ó. Bem fraquinho. Tá? Beleza? Deixa eu só fazer um comentário com vocês, que eu comecei a aula falando, eu preciso lembrar eles. O que eu vou falar agora não tem a ver com campo elétrico, mas tem a ver com linha de força. Se vocês já viram a aurora boreal, não ao vivo, não sei se alguém aqui teve o privilégio de ver a aurora boreal ao vivo, mas na internet, aquilo que a gente enxerga no céu são linhas de campo, só que aquilo é um campo magnético. Tá? Quando as partículas entram próximas à Terra, elas tomam o caminho das linhas de campo. O que acontece ali é que quando a partícula é acelerada, ela emite luz. Então, aquela luz que a gente vê é um efeito de emissão, porque a partícula entrou no campo magnético da Terra e foi acelerada. Né? Essas partículas vêm do Sol, os famosos ventos solares, tá? Que são desviados pelo campo. Então, a gente vai discutir, quando a gente chegar em eletromag, lá no final do ano, a gente vai de novo falar, olha, tem uma coisa chamada linha de força, igualzinho no campo elétrico. Aqui, a linha de força sai da positiva e chega na negativa. Tudo bem? Sai da carga positiva e chega na negativa. Lá no ímã, não sei se vocês lembram, o vetor campo magnético ele sai do norte e chega no sul. É a mesma abordagem, essa história de linha sair, linha chegar. Por isso que muitas vezes a pessoa chega lá no eletromag e não sabe eletromag porque teve problema aqui, tá? Tudo bem, galera? Perguntas até aqui? Perdão, desculpa. Bom, para nós encerrarmos a discussão, eu gostaria de mostrar para vocês um campo muito, muito especial. A very special electric field. O campo elétrico uniforme. Esse aqui é o campo da vida. Por quê? Porque é ele que vai cair no vestibular. O campo elétrico uniforme. Tá? Depois a gente vai discutir com mais detalhes esse campo. A gente só vai apresentar o campo elétrico uniforme, dizer por que ele é uniforme, mas depois a gente vai ver as consequências dele. Tá? Opa, perdão. Gente, como eu disse para vocês, eu posso gerar campo com carga elétrica, certo? Só que tem uma questãozinha em relação às cargas que é um pouco delicada. Por quê? Porque a forma do objeto vai interferir no campo elétrico. Tudo bem. Então, por exemplo, cargas pontiformes,
elas geram um campo elétrico que varia com a distância, certo? Cargas pontiformes. Só que existe uma maneira da gente criar um campo chamado uniforme. Primeiro, como é que eu crio esse campo? Ao invés de você pegar uma carga pontiforme, você vai pegar placas paralelas. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Opa, perdão. Opa. Isso aqui, ó, é uma placa metálica, tá? Isso aqui é uma placa metálica. Aqui você tem o recipiente com óleo e sabão em pó, igual a gente viu na experiência do nosso amiguinho ali. E aqui você tem uma outra placa. Essas placas, elas devem estar paralelas e o mais próximas uma da outra, tá? Uma das placas você vai eletrizar com carga positiva. Por exemplo, faz de conta que essa placa é positiva. E essa negativa. Tá? Quando você liga o gerador para criar as placas positiva e negativa, você vai perceber que o sabão ele vai ficar todo alinhado assim, ó. Só que são as linhas de força. Tá? Se elas tivessem setinhas, nós estaríamos vendo a setinha assim, ó, para baixo. Saindo da placa positiva e chegando na placa negativa. Vocês percebem que aqui fora não tem campo elétrico, ó, aqui fora, ó. Aqui, ó. Tá? Por que aqui fora não tem campo elétrico? É um negócio muito bizarro, gente. Porque assim, por exemplo, essa placa aqui, ó, ela é positiva, não é, ó? Essa aqui, ó. E essa é negativa. Então, por exemplo, aqui fora, a placa positiva, ela cria um campo de afastamento. Só que a negativa, ela cria um de aproximação. Aqui é negativa, peraí. Deixa eu colocar aqui embaixo que eu coloquei negativa. Então, vou colocar aqui uma carguinha negativa, ó. Então, o campo, aqui fora, ó, a placa positiva, que é a de cima, ela cria um campo de afastamento. Só que a placa negativa, ela vai criar um campo de aproximação. Então, aqui dessa região de fora, o campo é zero. E aqui também. Só que entre as placas, acontece uma situação em que as linhas de força, elas são todas igualmente espaçadas. Igualmente espaçadas. O que significa dizer isso? Que em qualquer região dentro das placas, o campo é uniforme. É um campo elétrico que tem sempre o mesmo valor. Não interessa se você está próximo da placa negativa, se você está próximo da placa positiva. Isso não interessa. Se o campo foi criado por essas placas, ele é uniforme. Então eu posso escrever assim, ó, em todos os pontos do interior da placa, o módulo do campo elétrico é o mesmo. Constante. Tá aí. Beleza? Por que isso nos interessa muito para vestibular, gente? Porque vamos pensar assim, quer ver? O campo é capaz de aplicar uma força numa carga de prova, certo? Só que se o campo é constante, significa que a carga de prova vai sofrer ação de uma força constante. Então eu posso trabalhar com move, eu posso trabalhar com aceleração constante. Tudo aquilo que a gente aprende na cinemática e na dinâmica vai valer para cá. Né? O que a gente vai começar a fazer agora, e agora é que vai ficar doidaço o negócio, eu vou pegar uma carga e jogar dentro do campo elétrico. E ela vai fazer um movimento de balístico.
E aí nós vamos calcular tempo de queda. Tudo aquilo que a gente fazia na mecânica, com o peso, a gente vai fazer aqui com a força elétrica, né? Porque a vantagem de você trabalhar com campo uniforme é que a força é constante. Então, eu vou escrever aqui, ó, força elétrica constante. Então, eu diria para vocês o seguinte, gente, nas próximas semanas, 2, 3 semanas, a gente vai começar um novo curso de mecânica. A gente vai calcular a velocidade de uma partícula quando ela sai do campo. A gente vai calcular o raio da partícula quando a força for centrípeta. A gente vai fazer teorema da energia cinética para uma carga. Então, tudo que a gente viu ali na mecânica vai ser aplicado agora para carga dentro de campo elétrico, tá bom? Beleza. Eu vou parando por aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Algum question?